Eu conto história das quebradas do Mundaréu, lá de onde o vento encosta o lixo e as pragas botam os ovos. Falo da gente que sempre pega pior, que come da banda podre, que mora na beira do rio e quase se afoga toda vez que chove, que só berra da geral sem nunca influir no resultado. Falo dessa gente que transa pelos estreitos, escamosos e esquisitos caminhos do roçado do bom Deus. Falo desse povão que, apesar de tudo, é generoso, apaixonado, alegre, esperançoso e crente numa existência melhor na paz de Oxalá. Há 2 anos atrás a gente sabia que seria um desafio imenso, porque não é fácil construir uma alternativa política numa cidade tão grande, com tanta força do capital e com tanta força do poder econômico como é São Paulo. Essa força foi o que construiu uma cidade extremamente segregada, uma cidade extremamente desigual, onde uma parte grande da cidade, a imensa maioria da cidade, vive numa situação muito difícil, com falta de direito à cidade, com um transporte público de péssima qualidade, que mais parece um navio negreiro, que humilha as pessoas diariamente, com uma escola que mais parece uma prisão, a escola pública em que os estudantes não se identificam, os professores não conseguem trabalhar direito, com uma saúde pública que tem as pessoas morrendo nos corredores e tal. Então era muito difícil que essas pessoas se organizassem em torno de uma luta que era muito necessária, porque fora isso, tem uma pequena parte que se aproveita dessa situação, que são as empresas, grandes corporações, as empreiteiras, as construtoras, os bancos, que acabam determinando o que vai ser feito da política da cidade de São Paulo e acabam cooptando os grandes partidos, as grandes máquinas eleitorais para fazerem da cidade exatamente o que eles querem. Quem faz o planejamento urbano de São Paulo hoje são os grandes capitalistas. Então, quando a gente assumiu o diretório municipal do PSOL, a gente sabia que tinha que oferecer uma alternativa. E sabia que essa alternativa tinha que passar por 2 vias. A primeira era gente na rua. Sem gente na rua ia ser impossível fazer uma transformação que São Paulo precisa. Então, as pessoas que mais sofriam e as pessoas que mais viviam essa realidade dura tinham que se indignar e construir uma coisa alternativa. E a segunda coisa era que essa alternativa se canalizasse numa luta política para que o poder não fosse mais das grandes empresas e do grande capital. Então foi um fator muito importante a construção desse diretório nesses últimos 2 anos, o fato do diretório existir, saber atuar, saber intervir, fazer política de formação, isso ajudou muito qualitativamente o pessoal na capital. Eu acho que em várias cidades também se apoiaram nisso e foi uma referência para o Brasil também. E aí, quando a gente assume o diretório, uma das primeiras iniciativas que a gente faz é realmente a luta contra o Kassab, né? A gente teve uma atividade que foi no dia do aniversário de São Paulo, a gente fez uma ação com vários outros movimentos para protestar contra o Kassab lá na Praça da Sé, e teve, enfim, uma repressão que, para mim, hoje vendo o que aconteceu em junho, foi o prenúncio daquilo que viria nos próximos anos, nos próximos meses e no próximo ano mesmo, né? Também sempre colocar o diretório municipal nos atos de rua, no 8 de março, na Marcha das Vadias, que o diretório municipal esteve divulgando e também esteve presente nesses atos. Então a gente organizou um ato em frente à Prefeitura de São Paulo, exigindo mais vagas nas creches. São Paulo chegou numa situação que ela tem, na verdade, parentesco, não com cidades como Tóquio, Nova York ou qualquer coisa parecida, mas com Lagos, com Cairo e todas as cidades que têm como característica fundamental não funcionar. Certo? Eu acredito que é inegável que o Brasil ganha muito, certo? Com uma presença mais forte, certo? De um partido como o PSOL. Que eu não tenho a menor dúvida que o futuro da política do Brasil passa por personalidades como Carlos Gianazzi. Acho que as eleições de 2012 foram muito importantes, as eleições municipais, para a consolidação do trabalho do PSOL, para avançar para os extremos da cidade de São Paulo. E isso fez com que as pessoas criassem uma referência em torno dessas candidaturas construídas como a sua candidatura, né? Então a candidatura do bairro, a candidatura do Vargem Grande, a candidatura do Cocai, a candidatura do Jabaquara, candidaturas que estavam ligadas com uma construção de um trabalho social que já acontecia antes. Eu entro no PSOL, falo, olha, eu tenho que fazer parte disso, não é possível a gente acreditar mais nessas outras pessoas. Então, nada mais legítimo do que ter uma pessoa da periferia para disputar uma candidatura. O pessoal foi muito bem representado por mim lá naquela região. A gente tinha assim 7 candidatos com pouco recurso financeiro, igual a mim, e naquela região eu fui para mais votado. Eu entrei no site do diretório
do diretório municipal e fui ver um dia que o pessoal estaria na rua para fazer uma panfletagem, porque eu já queria já me filiar e já dar início e já me juntar à campanha do Gianazzi. Eu conheci o PSOL na campanha do Gianazzi ano passado. E a gente estava querendo fazer um projeto de debate entre os partidos políticos que estavam concorrendo à prefeitura naquele ano. Galera, a gente não esperava muita gente, a gente teve quase 500 pessoas e pra gente ficou bastante claro, né, a grande maioria das pessoas que estava lá, que o PSOL ele se apresenta como uma alternativa. Filiei ao partido em agosto de 2012, né, no ano passado, durante uma sabatina do Gianazzi. A gente fez um esforço, o partido fez um esforço de justamente conseguir tirar candidaturas que fossem representantes legítimos das LGBT. Para nós é um motivo de orgulho muito grande ser o partido dos viados, das sapatões, das lésbicas, dos transexuais, das travestis, dos evangélicos, dos católicos. Então a gente conseguiu lançar a candidatura de 2 transexuais e a candidatura de uma drag queen e a candidatura do Bill da Pizza, que esse ano foi um dos maiores representantes da luta pelo Farafeliciano nas ruas. Você sair candidato sozinho, mesmo você sendo do movimento LGBT, mesmo fazendo parte de um movimento social, eu acho que você precisa ter um respaldo, né, do partido. E o Diretório Municipal deu esse respaldo para a gente. Os militantes do Diretório Municipal estavam junto com a gente na rua, então a gente foi para várias atividades na rua em São Paulo, então foi muito importante a gente mostrar a cara do PSOL para essa população tão carente de direitos que é a população LGBT. Essa gestão conseguiu montar uma das maiores chapas de vereadores de toda a história do PSOL e conseguiu ainda eleger o primeiro vereador da cidade de São Paulo. Nós nunca tivemos aqui um vereador, então essa administração, essa gestão conseguiu eleger um vereador e colocar o PSOL municipal no mapa político da cidade, dentro da Câmara Municipal, não? Fato histórico. A vitória do Toninho Vespoli também é uma vitória do partido como um todo, não é somente da personalidade. Porque ele conseguiu ser eleito com um grande número de votos de legenda, ele conseguiu ser eleito a partir dessa articulação do partido. O Diretório Municipal conduziu todo o processo eleitoral e foi responsável também pela nossa participação no grande debate. Nós polarizamos o debate político eleitoral nos programas de televisão. Das 12 candidaturas colocadas na eleição municipal de 2012 para a prefeitura, nós ficamos em 6º lugar na frente do PDT, com toda a sua máquina, com a força sindical, com todos os seus sindicatos, com o ministério, com secretarias. Ficamos na frente do PCdoB, ficamos na frente do PV, ficamos na frente do PPS, de partidos com estrutura, com espaços nos governos, nos executivos, no federal, nos estados e nos municípios. Então não foi qualquer coisa essa gestão. Sem contar também que essa gestão ainda participou participativamente das jornadas de junho, de toda essa movimentação, ajudou a fundar, ajudou a organizar a juventude, esteve aberto a isso, sintonizado, a gestão esteve sintonizada com as marchas de junho, não só no sentido de participar, mas de organizar também. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar me sem comer, que eu não mudo de opinião. 20 centavos eu não pago não, mais 20 centavos eu não tenho não. 20 centavos é covardia, meu irmão. 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 20 centavos eu não quero não. 20 centavos eu não tenho não. 20 centavos eu não tenho não. O partido já
processo eleitoral passado, com a candidatura do Gianazzi, com a nossa candidatura e quase mais candidaturas espalhadas pelo país, já preparou o terreno para abrir um diálogo, porque a gente já estava percebendo que existia um sentimento de insatisfação crescente na população. E também o Diretório Municipal esteve presente nas lutas aqui em São Paulo, não é? Nas lutas de junho, nas jornadas de junho. Eu vou lembrar que o presidente do Diretório Municipal, Maurício, foi chamado a dar entrevistas, participou das negociações, acompanhou todo o movimento Passe Livre. Como todo mundo pode ver, a manifestação está pacífica, a manifestação tem bastante gente e nós não estamos com a intenção de quebrar nada. Inclusive a militância do movimento Passe Livre reconhece no PSOL, através da figura do Maurício, do Gianazzi e de outros companheiros, um companheiro, um aliado na luta para que a gente possa ter aquilo que o movimento Passe Livre espera, que é ter a tarifa zero na cidade de São Paulo. Então o partido está aqui em São Paulo e também nas demais cidades do interior, está tendo uma atitude, está tendo uma disposição política que está em sintonia com esse sentimento que aflorou hoje, que é um sentimento por mudança na sociedade brasileira. Quando você tem uma capacidade de leitura da conjuntura, quando você tem uma sensibilidade do que está acontecendo no mundo, você tem a capacidade maior de acertar. E essa foi a importância, porque o diretório, ele tem, os dirigentes do diretório municipal, ele tem essa sensibilidade, né? São companheiros que estudam, analisam a conjuntura internacional e isso, inclusive, favorece para que a gente possa ter posições políticas corretas. Acho que nós tivemos uma atuação muito boa, em primeiro lugar, porque a gente soube identificar lá no período anterior que o aumento das tarifas poderia ser uma pauta importante para nós e importante para o movimento, poderia ser uma pauta que daria uma luta muito boa, e foi exatamente o que aconteceu, e nós nos preparamos para isso. Havia respaldo entre as outras organizações à participação do PSOL. O Diretório Municipal organizou uma campanha, uma política de agitação pela cidade antes do primeiro ato, que nós colamos lambes, fizemos stencil. Então, isso permitiu com que o pessoal intervisse politicamente, tivesse credenciado e a militância do partido tivesse um acúmulo referente à pauta. Em junho, a visão que eu tenho é um pouco lá da nossa região, que pela primeira vez em décadas o movimento se reuniu espontaneamente, juntaram milhares de pessoas lá na Zona Sul, no meu bairro do Grajaú, e naquela semana fatídica, 2 vezes a gente parou a Ponte do Socorro. E parar a Ponte do Socorro, que ao meu ver foi algo histórico, foi feito, foi diretamente relacionado ao trabalho do pessoal na região, porque... acho que o pessoal inclusive conseguiu se distanciar um pouco da imagem que os partidos têm, assim, perante a maior parte das pessoas que estavam nas ruas, e conseguiu se apresentar como um partido de lutas, um partido que cuja atuação tem como principal foco a mobilização das pessoas, a disputa de consciência e principalmente a organização das pessoas para que elas não saiam das ruas. Tivemos um grande ascenso, um levante popular de juventude, e foi muito importante a gente ter estado inserido na construção de diversas lutas no campo dos movimentos sociais. Para o próximo período, é muito importante que o partido ele se mantenha nas ruas, tenha muito claro que por meio desses movimentos, que são muito amplos e variados, que a gente consegue pautar o debate, ampliar o debate político. A jornada de junho mudaram irreversivelmente o caráter da política brasileira, porque as pessoas souberam que, saindo às ruas, elas podem tomar nas suas próprias mãos as rédeas do próprio destino. Então isso é a garantia de que outros junhos virão. E a grande tarefa do pessoal agora é estar à altura da voz das ruas. Nós vamos parar o país! Nós vamos parar o país! Pra mostrar pra aqueles que estão em Paris! Que existe um outro governo! As cidades desse país! Vão voltar pro povo! Até a vitória! Vem torcer bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil.